Olá, pessoal. Vamos começar então mais uma aula de recursos energéticos. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa bastante importante, chamada balanço energético nacional. Bom, o balanço energético nacional, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu estou usando a apresentação do próprio balanço, tá? Do próprio oficial. Se vocês entrarem no site da EPE, está escrito, ó, Empresa de Pesquisa Energética. Se vocês entrarem lá no site da IPE e digitarem Balanço Energético Nacional, ou bem com N de navio, tá? De nacional aí nesse caso, vocês vão encontrar o balanço energético. O balanço energético ele é apresentado de várias maneiras no site da Empresa de Pesquisa Energética. A gente tem o balanço energético inteiro, né, que vai ser o relatório do Balanço Energético Nacional. A gente tem essa apresentação, que é a apresentação que eu estou usando, que é a apresentação chamada Relatório Síntese. Aqui está escrito, né, se vocês lerem aqui, Relatório Síntese Ano Base 2019. Ele acabou de ser publicado, aqui está maio de 2020, os dados foram coletados, mas o balanço mesmo foi publicado agora em setembro, agosto desse ano. Então, o que o Brasil faz? Todo ano, até o meio do ano mais ou menos, junho, julho, ele faz análise de toda a energia do Brasil do ano passado, né? Então o ano base 2019, e ele publica em 2020 os dados oficiais de quanto foi gerado de energia, quanto foi transmitido, quanto que foi consumido, quem consumiu. A gente vai ver aqui o que o balanço energético diz. É importante vocês conhecerem o balanço energético nacional, porque essa é a fonte oficial que a gente tem de dados de energia do país, tá? Então, tudo que vocês forem usar, sempre que vocês forem ter que achar um dado, né, seja para um trabalho científico, para um trabalho profissional, se você tiver que falar um dado sobre energia no Brasil, é importante que você use o Balanço Energético Nacional. Por quê? Porque o Balanço Energético Nacional, ele é o dado oficial que a gente vai ter, certo? Então, o Balanço Energético, ele é bastante importante, e aí ele é a fonte de dados originais. Então lá a gente vai achar o relatório completo, o relatório síntese, que é esse que eu vou apresentar aqui para vocês agora, e vai ter a matriz, você consegue baixar o Excel com todas as fontes de energia, os dados de fonte de energia já tabulados em Excel, caso você queira fazer alguma conta específica ou usar os dados primários lá, você também consegue, tá? E isso desde o início dos anos 2000 aí, quando a gente teve a criação da EPE, a empresa de pesquisa energética, lá em 2003, 2004. Então a gente vai conseguir, e a EPE até fez um balanço aí, ela tem dados, né, anteriores a isso, mas a gente vai ter o balanço energético consolidado aí, pelo menos há quase 20 anos aí, né? Hoje em 2020 nós vamos ter aí uns 17, 16 anos de dados de balanço energético bem preciso aí de dados, ok? Então tudo que a gente precisar de dado antigo de energia, sempre usem o balanço energético, que ele é a fonte mais confiável que a gente tem. E é muito simples, é só entrar lá no site da EPE, digitar, vocês vão ver na aba do lado esquerdo, assim, no menu, vai ter várias coisas que a EPE faz, uma delas vai estar o Balanço Energético Nacional, tá? Clica lá, vai ter o balanço energético histórico desse ano, do ano passado, e lá vocês podem baixar e fazer, usarem os dados para que vocês precisem, tá bom? Então vamos lá. Balanço Energético Nacional, 2020, ano base 2019. Aqui é a empresa de pesquisa energética, né? Os dados da empresa, de quem que fez. E aí a gente começa então a parte mais técnica com o sumário. Apresentação aí no slide número 5. E aí a gente vem quanto se usa de energia no Brasil, né? Ou seja, quais são os valores de energia no Brasil. Qual energia se usa no Brasil, daí a gente vai ver diferentes formas de energia. A gente está falando aqui de energia de maneira geral, tá, pessoal? A gente está falando só de energia elétrica, a gente está falando aqui de tudo. Combustível, petróleo, energia elétrica, todos os tipos de energia que existem no país, tá? Energia nuclear, todo tipo de energia. Etanol, então aqui vai ter tudo quanto é tipo de energia vai estar escrito no Balanço Energético Nacional. Então a gente até vai ter que diferenciar bem. O balanço energético ele traz energia de maneira geral no início, que é esse aí, ó, quanto de energia se usa, qual energia se usa e quem que usa energia no Brasil, tá? Quem usa energia, né? Se vocês pegarem o relatório principal, lá vai estar escrito quanto que a indústria usa. Aí existe um aprofundamento nessa discussão de dados do balanço energético que é bastante importante
bastante legal, tá? Só que o relatório ele é um relatório bem grande, aí quase 200 páginas, depende do ano, claro, mas é um relatório grande com bastante informação. Tá? Aqui é o relatório síntese, aqui a gente tá, ele é uma apresentação de slide. Eu sempre uso a apresentação de slide atual que a IPE usa nessa disciplina. Por quê? Porque ela é uma apresentação e ela está bem didática, vamos dizer assim, né? Com gráficos bem bonitos e tal. Então ela é uma fonte, ela é a fonte original, só que ela é em formato de pedagógico, vamos dizer assim, né? E aí depois ele vem uso da energia elétrica, pessoal. Então aí sim, aí no slide 33 a gente vai começar a falar só de energia elétrica. Até então a gente vai estar falando de todo tipo de energia. Aí a gente vai ver que existe uma diferença grande, né? Porque a hora que a gente pega, por exemplo, a porcentagem de geração de hidrelétrica dentro da matriz de energia elétrica, então a geração de energia hidrelétrica, desculpa, dentro da matriz de energia do Brasil, ela não é tão grande quanto é, por exemplo, na matriz elétrica, certo? A matriz elétrica ela vai ser na casa dos 70 e poucos por cento. Então, na matriz geral, você vai ver que ela é bem mais baixa. Você fala, nossa, mas todo mundo fala que a energia elétrica no Brasil é 70 e poucos por cento, você está falando que é 30? Não, é que daí é dentro do cômputo de energia geral. A gente está colocando ela junto com gasolina, com diesel, com outras fontes que geram bastante energia, ok? Então, aí no 33, a gente vai falar aqui de uso de energia elétrica e depois ele faz um apanhado bem legal sobre emissões de gases de efeito estufa na energia, né? Porque para gerar energia a gente usa também, emite, né? Então, aqui ele vai falar sobre produção de energia e no uso da energia, tá? Então vai falar aqui sobre emissões, para a gente que é da área ambiental, bastante interessante esse item de emissões. Eu acho até legal o pessoal que estuda emissões, não é o foco da nossa disciplina, o foco da nossa disciplina é esse balanço inicial aqui, né, das energias, mas para a gente da área ambiental é muito interessante ver as questões de emissão que a gente tem. Então, se for fazer um inventário de emissão de gases de efeito estufa, qualquer coisa do tipo, lembre-se de olhar o bem. O Balanço Energético Nacional vai trazer dados de energia sobre uso de energia e produção de energia, tá? Então, ele é uma fonte de dados para a gente, não só na área de energia, mas também na área ambiental como um todo, aí falando de... Nossa, deu um probleminha aqui. Aí, voltou. Falando de um todo sobre a área de geração aí de consumo de energia, né, no país. Então a gente vai ter no balanço energético esses dados, tá? Então não só na área de energia, mas na área de emissão também a gente pode usar esses dados, ok? Então, continuando aqui, aí vai falar sobre o balanço energético nacional. Ixi, calma aí que cortou um pedaço aqui. Aí. Então vamos lá. Em cumprimento ao estabelecido a sua lei de criação, a empresa de pesquisa energética elabora e publica anualmente o balanço energético nacional, mantendo tradição iniciada pelo Ministério de Minas e Energia. O balanço energético... Por que o Ministério de Minas e Energia? Né? Acabei de falar que é a EPE. A EPE é uma empresa de pesquisa energética do governo ligada ao Ministério de Minas e Energia, tá? O bem tem por finalidade apresentar a contabilização relativa à oferta e consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, importação, exportação e distribuição de energia e o seu uso final. Ok? Então, é uma ideia inicial sobre o que é o Balanço Energético Nacional. Vocês podem depois dar uma lida sobre isso, esses dados especificamente aqui. Ele tem os destaques do balanço energético do ano, né? Então aqui diz que nos destaques que em 2019 a oferta interna de energia, o total de energia disponibilizada no país, atingiu 294 megatep. Opa, então já vamos começar aqui tecnicamente. O que é megatep? Tá? Isso aqui, pessoal, é igual vocês vão ver no caso de mercado de carbono, que a gente vai ter CO2 EQ. Tá? O que é isso? Toneladas de CO2 equivalente. Então, o parâmetro básico é a emissão de CO2. Então, eu vou ter lá que, por exemplo, o metano, ele é 23 vezes, 21 a 23, vai depender da fonte aí, mas entre 21 e 23 vezes a capacidade
ela de efeito estufa do CO2. Então a gente usa o quê? Que um CH4 ele vai ser 23 tonelada de carbono CO2 equivalente. Então um metano equivale a 21 ou 23 tonelada de CO2 equivalente. Então o Megatep é a mesma coisa. A gente está transformando tudo que é energia, porque a gente vai ter energia em watts, em energias, gasolina, e a gente vai ter em litro, cada coisa vai ter uma medida. E aí estabelece uma medida em comum, que chama-se Megatep. Mega, né, de mega mesmo, aí é uma questão de multiplicação, né? De que nem quilo, mega, né? Então a gente tem aí vezes 1 milhão. E TEP é tonelada equivalente de petróleo. Então, o que a gente está falando quando a gente fala megatep? A gente está como se fosse pegar uma geração de energia elétrica e transformar ela como se ela fosse uma tonelada de petróleo, tá? Então, quando a gente passa para megatep, a gente está fazendo essa transformação para todo mundo, para as energias serem comparáveis. Então, como é que eu comparo uma energia quilowatt, megawatt hora, gigawatt hora de uma usina hidrelétrica com, por exemplo, um litro de gasolina? Então, são energias diferentes. Então, converte-se tudo em megatep, ou em TEP, tá? Tonelada equivalente de petróleo. Aí pode ser quilotep, mas em geral, como a gente está falando de muita energia, a gente usa o megatep como fonte principal. Então ele fala aí que atingiu 294 megatep, registrando um acréscimo de 1,4% em relação ao ano anterior. Ou seja, a gente vai ter 1,4% de energia a mais em 2019 do que foi produzido em 2018. O incremento das fontes eólica e solar na geração de energia elétrica e o avanço da oferta de biomassa de cana-de-açúcar e biodiesel contribuíram para que a matriz energética brasileira se mantivesse em um patamar renovável, muito superior ao observado no resto do mundo. Bom, isso é uma realidade, né? A gente tem aí o Brasil com uma capacidade de geração de energia renovável bastante grande, tá? Muito maior do que grande parte do mundo, realmente. Mas isso se deve, principalmente, né, no Brasil, à questão elétrica, né? A matriz elétrica brasileira é muito limpa. E a matriz elétrica sendo muito limpa, isso faz com que, na média, a energia brasileira seja muito limpa, tá? Então, por quê? Porque a gente tem aí uma estrutura de energia, a gente já falou bastante sobre isso nas outras aulas, né? Então, a gente tem uma energia, uma quantidade de energia hidráulica aí, construída no último século aí, muito grande, nos últimos 100 anos aí, muito grande, e isso faz com que o Brasil tenha esse volume de geração de energia limpa, né? E aí agora, é claro, desde o pró-álcool lá na década de 70, 80, quando começou o etanol e depois voltou aí com o advento dos carros flex, que voltou a crescer bastante o consumo de etanol no Brasil, que é uma energia limpa. E aí o Brasil, em 2005, mais ou menos, 2004, começou a incentivar muita produção de eólica. Então a gente começou a ter muita geração de energia eólica. Nos últimos, lá em 2013, mais ou menos, 2012, o Brasil começou a incentivar muita produção de energia solar. E essas duas energias estão chegando, a energia eólica principalmente já chegou num preço, né, que a gente já discutiu nas outras aulas, chegou num preço bem acessível em termos de concorrência com as demais energias, certo? Então, ela já compete com energia hidráulica, claro que não tem o mesmo valor, mas assim, a gente diz que já está numa escala de competição bem razoável. E a solar está ganhando cada vez mais essa competitividade. Por quê? Porque ela está sendo muito incentivada aqui no Brasil. Então, a gente já tem empresas que produzem os painéis solares e coisas do tipo aqui no Brasil, e isso faz com que a energia solar seja bastante também importante já hoje para a matriz brasileira e vai se tornar cada vez mais importante. É claro que isso vai depender um pouquinho
do quanto os governos, né, o governo, né, vamos falar atualmente, dos próximos, é claro, o quanto eles vão manter esse processo de incentivo à energia solar aí, né, através de mecanismos comerciais mesmo, que permitam a energia solar ganhar escala. E aí, claro, conforme ela ganha escala de produção, vai se tornando tudo mais barato e ela vai se tornando mais acessível e vai podendo ser muito mais utilizada. Hoje a gente já vê essa disseminação da solar nas casas das pessoas, né? As pessoas gerando sua própria energia aí nos telhados das casas, tá? Então, além disso, a retratação da oferta de carvão mineral é explicado pela redução de produção de aço bruto no Brasil, também contribuiu para o alto percentual de renovabilidade da matriz. Então, o que houve? Diminuiu um pouco do consumo de carvão mineral por conta da redução da produção de aço bruto do país. É importante a gente entender, pessoal, a gente já falou isso lá no início da matéria, né? Mas a gente tem uma relação muito forte do PIB com a produção de energia. Então, a gente sempre vai ver que quando a gente tem alguma atividade econômica muito forte ou uma atividade econômica que deixa de ser tão importante no Brasil, no caso, por exemplo, do aço, né? A gente tem um reflexo direto na produção de energia, tá? A produção de energia, como eu falei para vocês, como ela caminha junto com o PIB, quando a gente tem retração econômica no país, a gente tem retração de consumo de energia, então a energia vai mostrar muita coisa para a gente, porque ela é muito... ela caminha muito junto com o PIB do país, tá? Então, a gente pode olhar e estudar, vamos dizer assim, a questão econômica do país, olhando para a energia, né? O que aconteceu com a energia? Por que será que as residências diminuíram o consumo? O que aconteceu no país que reduziu o consumo de energia nas casas? O que aconteceu no país que reduziu o consumo de energia nas indústrias? Então, a gente pode ajudar esse tipo de pesquisa olhando a questão energética, né? Vocês lembrarem lá no curso no vídeo do Maurício Tomowski, ele fala que quando ele foi para a França estudar, o orientador dele da França falou: se você quer estudar desenvolvimento, estuda energia, né? Porque realmente ele está muito atrelado uma coisa com a outra. Oferta interna de energia elétrica. No caso da energia elétrica, verificou-se um avanço na oferta de energia interna de 15 terawatt-hora, 2,3%, em relação a 2018. A geração hidráulica cresceu 2,3%, embora a importação de Itaipu tenha recuado. Ou seja, o Brasil gerou mais energia hidrelétrica, só que ele parou de importar um pouco de Itaipu, diminuiu um pouco da importação. Tá? A gente já falou sobre isso. Por que aqui? Mas como assim importou de Itaipu? Itaipu não é uma usina brasileira? Itaipu é uma usina de 14 gigawatts, meio a meio, né? 7 gigawatts do Paraguai e 7 do Brasil. Só que quem construiu foi o Brasil, ali no Rio Paraná, né? E o que acontece? O Rio Paraná tem a divisão dele ali no meio, que divide os dois países. As 7 turbinas que estão do lado do Paraguai são dele, as 7 que estão do lado do Brasil são dele, tá? A divisão é exatamente no meio do rio, entre os países, certo? Então, só que o Paraguai não tem demanda de energia para consumir essa energia toda de Itaipu. Então, o Brasil já construiu e já havia contrato, né, para o Brasil comprar um pedaço dessa energia mesmo do Paraguai para poder utilizar. Então, por isso que tem essa importação de Itaipu. O Brasil importa de Itaipu um pedaço da energia que o Paraguai não consome. A participação das renováveis na matriz elétrica atingiu 83% na matriz elétrica, tá? Não na matriz de energia. Ou seja, a matriz elétrica brasileira hoje 83% da geração. A geração eólica atingiu 56 terawatt-hora, crescimento de 15%. O potencial elétrico alcançou 15 megawatt instalado, uma expansão de 7%. Como eu disse para vocês, né? A cada ano aí, a partir desses primeiros incentivos em 2012, o consumo, né, o crescimento da geração de energia eólica, da energia solar e eólica, eles são bastante importantes. No caso da eólica é mais antigo, ainda 2006. E o que acontece? A gente está tendo, né, conforme a gente já estudou sobre os planos decenais de energia, que são aqueles planos que projetam energia para 10 anos, a gente tem já muito antigo muitos leilões de energia que foram previstos já antigamente
de usinas, de empresas que já ganharam os leilões e começaram a construir usinas e colocaram as usinas em operação. Tá? Então esse processo de entrada de energia, como a gente já viu, é um processo que ele é muito importante, desenvolvido lá no plano decenal e no plano nacional de energia elétrica, né, que é o plano que trata aí para 30 anos de geração de energia. Então, assim, eles são dados muito importantes para a gente lembrar que hoje no Brasil a gente sempre planeja para 10 anos, para a gente conseguir pôr a usina para funcionar. Então, uma usina que entrou, uma eólica que entrou em funcionamento aí em 2019, que foi esse caso, imagina, ela foi planejada lá em 2010, né? E aí ela foi leiloada lá para 2014, mais ou menos, 2015, para aí ela poder entrar em operação em 2018, 2019, tá? Então é um processo que a gente tem que fazer continuamente, né? Planejar isso futuro, o que vai entrar de energia, que tipo que vai entrar, para daqui 7, 8 anos a gente ter certeza que aquela usina vai entrar em operação mesmo. Então, continuando aqui, nos destaques, o consumo final, seguindo a tendência verificada na oferta, o consumo final energético e não energético avançou 0,8% em relação ao ano anterior. Então, a gente aumentou quase 1% no consumo de energia elétrica. No entanto, o setor industrial verificou uma retração de 2,18 milhões de TEP, tá? Em valores absolutos. Destaque que a queda de 9% na produção de aço bruto, impactando a utilização de carvão mineral no segmento de ferro, gusa e aço, que é o que a gente já havia falado anteriormente. Outro setor que contribuiu para a redução do consumo na indústria foi o papel de celulose. A queda na produção de celulose de 6,6% fez com que a demanda energética desse segmento caísse 4,3%. De novo, aqui mostra mais uma vez, né, que a gente pode estudar a economia do país olhando aí para a energia, né? Então a gente consegue identificar por que será que aconteceu essa redução de energia. Deve ter tido alguma coisa na indústria. Aí vai descobrir o que na indústria teve retração, por que isso aconteceu. Ok? Vamos olhar aqui, eu vou pular, já sair e entrar aqui no balanço para mostrar para vocês um pouco sobre o balanço. Então aqui no balanço a gente tem oferta e consumo de energia no Brasil de maneira geral. Tá? Então a gente vai ter sempre, o balanço faz isso, que é muito interessante ali, ó, se vocês olharem naquele quadrinho ali, a gente tem sempre 2019 e 2018. 2019 sempre tem uma comparação desse ano, que é o ano base 2019, com os anos anteriores ou com o ano anterior, para a gente ter uma ideia se cresceu ou se diminuiu, tá? Então, oferta de energia interna, ele aumentou aí, né, de 290 mais ou menos, para 294. O consumo final aumentou de 257 para 259,4, tudo em megatep, tá? A gente está falando tudo em megatep. As perdas, elas aumentaram também, claro, né? Se a gente aumenta o consumo e aumenta a oferta, provavelmente a gente vai aumentar a perda. E aí as perdas 2, né, que no caso inclui perda de transformação de energia também, a gente também teve um aumento pequeno aí, mas teve, tá? E aí a gente tem aquela velha e boa comparação que a gente faz aqui do PIB com o consumo de energia, né? Então o PIB aumentou 1,1%, o consumo final aumentou 0,8% e a oferta aumentou 1,4%. Então, de novo, né? Então a gente tem o PIB aí aumentando, o consumo de energia aumenta muito proporcionalmente ao PIB. Então o PIB aumentou 1,1%, o consumo de energia aumentou 0,8%. Então isso é para a gente olhar aí como eles são correlacionados, né? Aqui então a gente tem a participação das renováveis na matriz energética do Brasil. Então no Brasil aí, em 2019, 46%. Lembra que eu falei lá nos destaques que o consumo, a geração no Brasil de energia elétrica foi para 83%. Olha aqui na energia geral, a disponibilidade de energia está na faixa dos 46%. Pô, tia, você acabou de falar que é 83%. 83% da geração de energia elétrica. Aqui é energia geral, aqui já está envolvendo todo tipo de energia, gasolina, diesel, petróleo, carvão, gás, tudo, tá? Então, 46% da energia brasileira
é uma energia, é considerada energia renovável. Muito disso advindo da energia elétrica mesmo, tá? A matriz elétrica do Brasil é muito forte, a parte renovável. Então, isso carrega o consumo de energia, de maneira geral, também de uma forma importante. Aumentou, né, de 45,5 para 41,6 de 2018 para 2019, enquanto o mundo, em 2017, era quase 14%, o Brasil 46%, e a OCDE quase 11%. Né? Então, o Brasil ainda com uma produção de energia renovável aí bastante forte, bastante importante, principalmente por causa da matriz hidráulica. Tá? E, né, por causa do tamanho do Brasil, a gente tem uma matriz hidráulica muito forte, muito importante, e também temos, querendo ou não, energia renovável para a gente, questão solar, principalmente eólica, a gente consegue gerar bastante energia com fontes renováveis mesmo. Tá? Aqui a evolução de perdas, né? Não vamos entrar muito nesse caso aqui não. Então aqui, qual o uso, vamos voltar aqui, qual energia se utiliza no Brasil? Então aqui já tem uma distribuição por matriz, aí já começa a ficar interessante para a gente olhar. Então as renováveis lá, 46,1%. Então o que puxa o Brasil aí principalmente? Como eu já tinha falado, as hidráulicas e outras renováveis, tá? Que é eólica, solar, etc., que somadas aí vão dar 19%, que é a maior, né? E biomassa de cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar é bastante importante para a gente nesse caso? Porque a gente tem a geração de energia da cana-de-açúcar, a gente já falou lá no vídeo, quando a gente estava analisando o vídeo, sobre a cana-de-açúcar. Primeiro que ela gera etanol, e o etanol hoje movimenta grande parte dos veículos de passeio comum, né? Não caminhão, a gente não está falando de caminhão. E também o bagaço da cana, a gente gera energia. Então, assim, a cana-de-açúcar, a cana ela faz dois processos importantes para a gente, que é gerar energia através de combustível e a geração de energia elétrica também, tá? Então, a gente tem a biomassa da cana-de-açúcar aí como uma fonte bastante importante para a gente. E aí, quando a gente pega as não renováveis, que é mais da metade, 54%, um pouquinho mais que a metade, mas é mais do que a metade, né? A gente vai ter o quê? Petróleos e derivados, de maneira geral, principalmente aí a grande importância disso vai ser basicamente o diesel, né? Que ele para a gente é muito importante por causa da nossa matriz de transporte, ser de transporte rodoviário. O gás natural, 12%. Gás natural ele é muito importante em fábricas, em geração de energia, inclusive de energia térmica no Brasil. A gente tem muita térmica a carvão, e muita térmica a gás, e muita térmica a carvão também, que aí do lado tem o carvão mineral, que a gente também usa em térmicas, em fornos, em muitos outros tipos de geração aí, de caldeiras e coisas do tipo. Urânio, 1,4%, e outras não renováveis, aí 0,6%. A repartição das outras não renováveis, aí então a gente tem a lixívia, que é bastante importante, biodiesel, eólica, outras biomassas, solar, biogás, gás industrial de carvão. Então a gente vai ter aí o que cresceu, lixívia diminuiu, biodiesel aumentou, eólica aumentou, outras biomassas aumentaram, solar, nossa, solar aumentou 92%, como eu falei para vocês. A gente teve leilão de solar em 2016, 2017. A gente teve leilão de solar e as usinas de 2016, 2017 entraram em operação agora, 2019 mesmo, né? Então, 92% porque a matriz brasileira vem crescendo aos poucos, né? Mas quando ela tem um leilão tão importante quanto teve esse leilão de 2017, o incremento de energia, como nunca tinha tido um leilão de solar antes tão grande quanto esse, né? Os leilões pequenos, modestos, e também as energias solares geradas em casa. Isso aumentou muito nos últimos anos. Então isso dá um gap de energia e de ganho de geração bastante significativo. Falar 92% é bastante, né? É claro que daqui para frente começa a ficar mais difícil você ter um crescimento desse de 90%, porque a gente tem que olhar o número, né? Então, se a gente olhar o número lá, foi de 290 para 572. Né? Se a gente for olhar a eólica, a gente foi 4.000. Então,
Mesmo assim, a solar ela é 10 vezes menor que a eólica, mesmo ela tendo crescido duplicado, basicamente, né? E aí, se a gente for olhar lá o ganho de geração de eólica, foi de quase 700 quilotep, né? 1000 teps ali, né? No caso, foi quase 700, ou seja, ele cresceu muito mais do que a solar em número absoluto, tá? Só que a solar, ela cresceu muito mais em números relativos, porque ela ainda era muito pequena por causa do início do incentivo ser tão recente, né? Datado de 2012, 2013, quando começaram a inserir as solares aí nos planos decenais, já faz bastante tempo, mas o incremento, o ganho de escala da solar foi um pouco depois da eólica, por uma estratégia mesmo de fazer com que a eólica subisse, depois a solar, que ainda não tinha esse tipo de mercado ainda no Brasil. Ela era muito cara antigamente e tal, e hoje já está se tornando uma coisa muito mais viável. A oferta interna de energia, então tem lá todas elas, né? A biomassa de cana, energia hidráulica, etc., não renováveis ali também, petróleo e derivados. Aí quando a gente está falando de oferta interna de energia, a gente tem lá maciçamente ali embaixo petróleo e derivados, depois gás natural, gás mineral e coque, aí a gente vai ter urânio, outras, e aí começam as energias renováveis ali, como eólica, solar, e aí depois derivados de cana, e hidráulica e outras fontes aí. Consumo final de energia elétrica, de energia geral, não energia elétrica não, energia geral por fonte de participação. Aí a gente já não está falando mais de produção, a gente está falando de consumo, porque a gente viu que entre a geração e o consumo, entre a oferta e o consumo existe uma diferença, né? No Brasil, lá ele cresceu 0,8% no consumo e 1,4% na oferta. Tá? Então aí a gente tem o que se consumiu mesmo de energia no país. Tá? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque a gente está adiantando o nosso tempo aqui, e também são os gráficos, é muito fácil de interpretar. A ideia é passar para vocês a importância do balanço e os dados que ele tem para a gente. Tá? O biodiesel, que também foi um programa iniciado lá em meados de 2005, 2006, esse programa de biodiesel, né, que era você fazer o biodiesel com uma quantidade misturada no diesel convencional para você diminuir o consumo do diesel, já que o diesel ele é o grande vilão, vamos dizer assim, de energia no Brasil. Então a gente já vai olhar aqui quem que usa essa energia. Né? Então, falando do vilão, agora vamos olhar aqui quem que é que usa essa energia, quem que é o vilão. Né? O transporte, como eu falei para vocês agora do diesel, o transporte, a gente está falando de todo tipo de transporte, não só a gente dirigindo carro, não, mas principalmente os caminhões. São eles o grande consumidor de energia que a gente tem aí no Brasil. Tá? Isso aliado à indústria, que consome aí 30% da energia brasileira, é bastante. O próprio setor energético consome 11%, tá? Consome bastante energia. As residências, aí 10% das nossas casas é ínfimo, né? 10% apenas do consumo de energia. Todas as casas de todas as pessoas, por exemplo, consomem 1/3 do que só a indústria consome. Tá? A indústria consome muita energia para produzir os nossos bens, certo? Os serviços, 5%, e a agropecuária, 5% também, aí mesma casa dos serviços. E usos não energéticos, 5,5%. Usos não energéticos seria a gente consumir combustíveis ou coisas energéticas para fins não energéticos. Como, por exemplo, você consumir petróleo para produzir plástico, por exemplo, é um fim não energético. Tá? Você está pegando um combustível, né, o petróleo, e transformando ele numa finalidade que não é energia, que dá 5,5%, que é bastante, que no fim, principalmente, a gente vai usar o petróleo aí para indústrias de produção de bens, ok? Então essa é a divisão de quem consome aí, de quem... Aí a gente está falando do consumo de energia, a variação de 2019 para 2018 para 2019. Então o que aconteceu? O serviço aumentou, o transporte aumentou, a agropecuária aumentou, o setor energético aumentou, o PIB aumentou, né? O uso não energético aumentou, a residência aumentou, o que caiu? A indústria. Claro, a gente está num processo de recessão, de desindustrialização,
Então, é previsível que a indústria tenha realmente uma queda do consumo de energia, como a gente já viu lá anteriormente aqui na própria aula, falando sobre a indústria de papel e celulose, a indústria de aço, principalmente, que diminuíram muito o seu consumo e diminuíram muito a sua produção. Consumo de energia na indústria, o que a indústria consome de maneira geral? Eletricidade, bagaço de cana, carvão, gás natural, lenha, lixívia, carvão vegetal, óleo combustível e outras fontes de energia. Então, o que a indústria mais consome aí é eletricidade, bagaço de cana e carvão mineral, tá? Isso normalmente ela consome na forma de energia para gerar energia elétrica ou para gerar calor, por exemplo, né? Então ela consome, por exemplo, carvão para gerar calor ou para gerar energia mesmo, mover, por exemplo, um gerador, ou para gerar, por exemplo, gás para finalidades industriais mesmo, tá? São muito importantes dentro da indústria. Por exemplo, você gerar calor, você gerar temperatura alta na indústria, muitas indústrias é muito importante. Então usa-se esses recursos para você gerar calor muito na indústria ou outras finalidades, tá? Intensidade energética, então a gente vai ter as indústrias que têm maior intensidade energética, papel e celulose, metalurgia, não metálicos, química, alimentos e bebida, têxtil, mineração e pelotização e outras, né? Então a gente tem lá no topo papel e celulose e a segunda metalurgia. Então se a gente falar que papel e celulose diminuiu, como já foi dito, e que a indústria de aço diminuiu, então a gente tem as duas primeiras, as mais intensivas em consumo de energia, diminuíram sua produção. É claro que essa diminuição vai afetar diretamente o consumo de energia no país. Isso fica claro lá naquele processo de 2,7% de redução do consumo de energia da indústria, certo? Consumo no transporte, como eu já tinha falado para vocês antecipado anteriormente, o nosso grande vilão é o óleo diesel, que consome quase 42% dos nossos combustíveis, certo? E aí, se você somar etanol e gasolina, vai dar aí na casa dos 29, 25,9, 26%, 46%, tá? Vai dar um pouco a mais do que o óleo diesel aí, mas se a gente somar aí o óleo diesel com o biodiesel, vai dar na casa dos 42 mais 44, mais 4, né? Vai dar 46,5 mais ou menos. 46,5 vai estar ali equiparado ao etanol e a gasolina, certo? Então a gente tem aí o diesel como grande vilão aí da energia brasileira, que é para alimentar principalmente os caminhões que transportam carga no Brasil, tá? Então o transporte de carga brasileiro rodoviário, ele é muito importante para o consumo de diesel aí no país. É importante lembrar, né, que o etanol, a gente tem a divisão, né, o etanol anidro e o etanol hidratado, que o hidratado é aquele que a gente usa no nosso carro e o anidro é aquele que é diluído na gasolina, né? Existe uma composição da gasolina aí, que um pedaço da gasolina é etanol mesmo, tá? Então, a gente tem esse uso do etanol aqui, a gente tem ali o etanol, um pedaço dele vai para a própria gasolina. Que está escrito aqui, basicamente, aí etanol hidratado, o consumo aumentou e a gasolina automotiva diminuiu, né? Aquele carrinho ali. Então quer dizer que mais gente passou a usar etanol hidratado, que é o etanol que a gente usa no nosso carro, e diminuiu aí um pouco o consumo da gasolina. O consumo de energia no setor energético, o bagaço de cana, claro, né? O bagaço de cana move grande parte aí da indústria, principalmente a indústria de açúcar e álcool mesmo, sucroalcooleira, que consome isso. E aí depois disso, gás natural e derivados de petróleo e eletricidade. Consumo residencial, basicamente o que as pessoas usam em casa, eletricidade, lenha e GLP. GLP, gás liquefeito de petróleo. O que é o GLP? Nossa, eu nunca usei GLP na minha vida, você usa quase todo dia, né? GLP é o gás de cozinha.
né? Então, hoje o gás de cozinha ele é muito utilizado não só para cozinhar, que é o que basicamente a gente usava, mas em muitas casas, hoje a gente tem gás encanado em muitas cidades, e a gente tem também aqueles botijões enormes de gás que se usa bastante para aquecer principalmente água, né? Então, torneira e chuveiro a gás. Então, usa-se bastante GLP hoje, não só para cozinhar, mas para cocção, né, de maneira geral, mas também para esquentar água de maneira geral para banho ou para uso nas torneiras, etc. Tá? Então ele tem um uso aí bastante significativo de GLP no Brasil. Tá? Então você fala, nunca consumi GLP. Consumiu sim, tá? Consome normalmente quando você liga o seu fogão a gás, tá? Você está consumindo GLP ali. E lenha, que é bastante grande também ainda o consumo de lenha nas casas. O uso da energia elétrica. Aí a gente já está falando de energia elétrica. Agora a gente esquece energia de maneira geral, esquece combustíveis. Agora a gente só vai falar de energia elétrica mesmo, tá? Então, a oferta de energia elétrica no Brasil aumentou 2%. Isso que importa para a gente. E a importação de energia elétrica caiu de 35% para 25%, porque aumentou a produção de energia interna e provavelmente, eu não sei especificar por que o Brasil deixou de importar, se foi porque a gente já tinha suficiente aqui no país, ou se o próprio Paraguai começou a aumentar seu consumo também e não conseguiu exportar isso para o Brasil. Tá? Mas alguma coisa aconteceu aí para que isso viesse a ter esse resultado. E a gente tem então aí 2018, 2019, a energia hidráulica em 2018 era 66,6%, em 2019 passou para 64,9%, ou seja, diminuiu um pouquinho a porcentagem da matriz hidráulica na energia elétrica brasileira, mas ainda está lá quase na casa dos 70%, 65%. Tá bastante grande, mas assim, da época que eu comecei a estudar energia, isso aí uns 16 anos atrás, 15 anos atrás, já reduziu bastante, né? A gente era na casa dos 89%, 87%, hoje a gente já está na casa dos 65%, principalmente aí, como eu falei para vocês, de 2005, 2004 para cá, com essa mudança no setor elétrico brasileiro, a gente tem um incremento muito forte de biomassa, principalmente por conta da capacidade da descoberta da geração de energia com o bagaço de cana e da efetivação disso na indústria, né? Vamos dizer, nem descoberta, como isso foi efetivado dentro da indústria brasileira. O aumento de consumo de energia eólica, que a eólica foi incentivada e hoje gera bastante energia. A solar, que está aí no seu 1%, a gente comemorou aí em 2019, no ano passado, que a solar ela atingiu a casa do 1% da energia geral do Brasil. Isso foi até o pessoal do setor elétrico aí comemorou que ela entrou na fatia como 1% da energia elétrica do Brasil. Gás natural e outras formas de geração de energia aí que não são renováveis, tá? Então, se a gente pegar ali solar, eólica, biomassa, hidrelétrica, somar essas coisas aí, a gente vai ter uma quantidade bem grande de geração renovável, que é aquele número que a gente já tinha visto na casa dos 83% aí, ok? A participação das renováveis aí, 83,3% em 2018, e ela reduziu um pouquinho em 2019 para 83%. Pessoal, isso vai variar bastante. Você fala, por que reduz o consumo de energia? Pessoal, isso tem muito a ver com a chuva, né? Então, conforme a gente tem problema de água no Brasil, a gente precisa gerar energia térmica, por exemplo, que é uma energia não renovável. Por quê? Porque os rios estão sem água. 2020, particularmente esse ano, né? 2019, 2020 não foi um ano muito bom hidrologicamente falando, né? A gente vai ver no ano que vem que provavelmente a porcentagem aqui, ó, só a gente olhar no gráfico anterior, que a hidráulica diminuiu, certo? Quando a hidráulica diminui, é porque a gente teve uma hidrologia desfavorável, tá? Então é normal que a gente caia um pouco no consumo de energia renovável aí,
que foi o caso de caiu 83,3 para 83, é quase nada, né? Mas é por conta da hidrologia. 2020 deve ser pior ainda do que 2019, porque em 2020 a gente teve um ano hidrológico ainda pior do que em 2019, tá? Aqui especificamente, né, onde eu estou, onde meus alunos, a maioria está aqui em Poços de Caldas, a gente não sentiu isso, porque aqui choveu muito, absurdamente em 2020, né? Choveu acima do normal. Só que no resto do país não foi assim, tá? Então a gente teve esse ano muitos lugares aí com início de colapso de água aí por falta de geração. Vamos ver como é que anda, né? Agora a gente está aqui hoje, em setembro de 2020, como é que vai acontecer isso aí a partir de outubro, que a gente começa o ano hidrológico em outubro. Então, daqui 6 dias a gente começa o ano hidrológico em outubro e vai até setembro do ano que vem. A gente está encerrando o ano hidrológico aqui daqui 5 dias, na semana que vem, que é o ano hidrológico de 2020, vamos chamar assim, tá? Que pega um pedacinho de 2019 e entra em 2020. O mundo, de maneira geral, em termos de matriz elétrica, tem 22% de matriz renovável, o Brasil 83%, ainda é muito maior, e o OCDE 26%, o Brasil muito maior, que dá 83% aí, é infinitamente maior do que a média dos países. Importante falar, pessoal, que isso aqui é média, tá? Então é a média de países. A gente pode ter países que tenham geração semelhante ao Brasil? Sim, o que vai ser a diferença básica é o tamanho do país, a quantidade de energia que é gerada, e às vezes um país lá que vai ter 80% de energia renovável, a hora que ele entra na soma do mundo, ele vai ser diluído aí, tá? Não quer dizer que o Brasil é o melhor do mundo, não. Mas quer dizer que o Brasil, em relação ao mundo, ele está muito bem, tá? Em relação à média do mundo, tá? E aí, quando a gente vai falar de OCDE, aí sim, que daí são menos países, né? E aí a gente consegue falar de países ricos, e aí sim é mais, vamos dizer, comparar o Brasil ao OCDE é mais interessante em termos de análise. A gente vai estar realmente analisando o Brasil em relação a países desenvolvidos. Aqui a geração mesmo de energia, né, elétrica no Brasil, em gigawatts, aí a gente já não está mais falando de TEP, porque agora é tudo watt, então é gigawatt-hora, que é o watt-hora, né, a unidade de medida que a gente usa para energia elétrica. Então a gente tem aí uma diferencinha aí aí você vai falar assim, pô, Jess, mas isso aqui você acabou de falar que a hidráulica diminuiu, né? Aqui está falando que a hidrelétrica aumentou, né? A energia. Basicamente o que a gente está falando aqui é de geração e a diferença aí de geração e consumo, tá? A evolução da energia eólica, que é bastante importante aí para a gente, como ela aumenta, né? Como eu falei para vocês, ela começa em 2007 aí o gráfico, porque foi realmente quando começou o incentivo disso no Brasil, um pouquinho antes, 2005. E aí a gente vai ver a diferença para 2019 aí, né? Então a gente vai ter o gráfico da geração e aí a geração eólica aí acumulada aí no total, né? Como a gente vê a importância da entrada da energia eólica aí no país. A geração térmica de 2018, 26,7 e 2019, 26,5. Então a gente, até aquele consumo da hidrelétrica nem pode ser apontado pela geração térmica. A geração térmica também caiu. Então é advindo principalmente das entradas das energias renováveis aí, outras energias renováveis ou não renováveis, como o gás natural, por exemplo, que a gente já vê aqui que ele aumentou um pouquinho o consumo aí em relação a 2010. A capacidade instalada no Brasil, o que é isso? Quanto que as nossas usinas instaladas conseguem gerar de energia. Então, hidrelétrica, ela aumentou, né? Isso aí, pessoal, é fruto daquilo que a gente já estudou, que é importante a gente sempre fazer relação para vocês entenderem, do planejamento energético nacional, né? Do planejamento decenal de energia. Então, o que aconteceu? Entre 2018 e 2019, entraram aí 5 mil megawatts, 5 gigawatts novos de energia, que foram construídas, né, durante esses anos. Imagina, uma hidrelétrica, quando demora um projeto de hidrelétrica de ele ser programado até ele entrar em operação, vai quase 10 anos, né?
Então, as usinas que entraram em 2019 foram projetos de 2010, por aí, que foram implantados, etc., e aí foram leiloados, e aí demoraram 5, 6 anos para ser construído, e aí entraram em operação em 2019. Então, a importância da gente ver o planejamento energético, é o que a gente estuda nessa disciplina, né? A gente planejar o quanto que vai entrar, porque uma usina hidrelétrica dessa demora muito tempo para ser construída e para entrar em operação. A térmica também teve acréscimo da capacidade instalada, tá, pessoal? Isso aqui não é quanto se gerou de energia, não. É quanto a gente tem de disponibilidade para gerar se a gente precisar, ok? Então, hidrelétrica, térmica aumentou, eólica aumentou, solar aumentou, a nuclear continua empatada, né? A nuclear não aumenta faz um tempo, e a capacidade disponível geral do Brasil aumentou em 4,5% de capacidade instalada. Como eu falei para vocês, né? Em 2010, 2011, 12, né? Que é mais ou menos o que a gente está enxergando, até 2015, mais ou menos, que é o que a gente está enxergando hoje do avanço de energia, se esperava um crescimento de PIB que os últimos anos não apresentou. Então, apesar do Brasil não estar proporcional, o PIB está subindo muito mais do que a capacidade de instalada do Brasil, porque quando se planeja 10 anos na frente, se planeja que o que vai acontecer com o PIB do Brasil, e o planejamento lá em 2010, 2011, né, principalmente quando a gente está falando de 10 anos, a proposta era que isso fosse muito maior hoje, né, do que realmente é. Mas isso também não tem problema, porque a gente hoje não tem uma capacidade ociosa não, de geração no Brasil. Tá? A gente não chega a ter ociosidade no sistema, principalmente em energia renovável. Então é importante que isso vai fazer a matriz energética brasileira ficar mais renovável ainda com a entrada dessas usinas aí renováveis. Aí a capacidade de instalação de geração a biogás no Brasil, por estado brasileiro, né? Que esse é um avanço aí de energia. Aí nesse caso de biogás, a gente está falando principalmente para a gente da área ambiental, bem interessante, na área de resíduos e de metano produzido, por exemplo, biogás de aterro sanitário, coisas desse tipo. E em São Paulo já tem uma produção bem razoável, e aí ele fala da capacidade instalada. Esse foi um estudo feito, não sei se esse exatamente, mas recentemente foi contratado uma empresa americana, eu até acompanhei eles em uma visita num aterro, e eles vieram ver a capacidade instalada não, a capacidade de geração de biogás que o Brasil tem, que não está instalada ainda para os próximos anos. Aí a gente está falando de capacidade instalada mesmo de geração de biogás, por exemplo, em aterros sanitários ou outro tipo de processo onde a gente tem decomposição e geração de metano em geral, tá? Ali ele fala, o biogás é uma fonte de energia produzida por bactérias atuantes na decomposição de matéria orgânica, o que a gente da área ambiental conhece bastante, né? Em tratamento de esgoto, tratamento de resíduos, né? A gente tem a decomposição da matéria orgânica, e a decomposição gera metano, principalmente a decomposição anaeróbia aí, né? Vai gerar metano. E aí a gente tem a geração de energia através disso, né? Então a gente pode ter, por exemplo, em aterros, em estações de tratamento de esgoto, em bioreatores, em qualquer coisa desse tipo aí, que a gente tenha a capacidade de recolher esse gás e queimar ele para gerar energia elétrica. Tá? Micro e mini geração. Bom, qual que é o domínio aí da micro e mini geração? Se a gente for olhar o total da micro e mini geração aí, que é importante, vai de 828 gigawatts para 226. E quem que é o maior micro e mini gerador de energia no Brasil? É a solar, porque muitas casas hoje geram energia solar, hotel, muita gente, indústria, supermercados, que usam seu telhado para gerar energia solar aí. Então isso aumentou muito mesmo nos últimos anos. Por que isso tem se tornado cada vez maior? Porque isso ganhou escala, né? Como eu falei, o incentivo da geração solar no Brasil, que acontece há quase uma década aí, está fazendo com que a energia solar ela tenha uma capacidade de concorrer muito forte hoje no mercado. Então a gente vê cada ano isso aumentar. Eu espero ver isso aumentar ainda mais
durante os próximos anos aí. Então ela ocupa aí quase 75% da geração, da micro e mini geração de energia no Brasil, que é o que a gente chama, né, a gente falou já isso nas aulas anteriores, de geração distribuída, né? Essas micro e mini gerações que tem nas casas das pessoas ou nos empreendimentos aí. Então a solar é quem domina isso de maneira geral. Aí, de novo, a solar e outras, né? A capacidade instalada de micro e mini geração aí, o estado que mais tem é a gente aqui, Minas Gerais, né? Até por conta do tamanho do estado, uma insolação bastante significativa aqui em Minas. Então, a gente tem bastante unidade instalada aí de geração de energia solar aqui. A capacidade instalada aí, grande parte é de solar, né? A gente tem hidráulica ali em segundo, térmica em terceiro, eólica, térmica, né? Térmica, sim, aqui não tinha indústrias e coisas do tal que tem geradores a diesel ou geradores que são que ficam de backup, por exemplo, se cair a rede, gerador entra em operação. Então a gente tem bastante disso aí. E a gente está falando de capacidade instalada, né? A gente está falando de realmente geração. Então às vezes você tem um gerador a diesel que é backup. Se, por exemplo, cair energia, você não pode desligar alguma coisa, por exemplo, em um hospital, você tem um gerador a diesel aí que entra em funcionamento na hora. Então, a gente tem razoável esse tipo de gerador nos locais. Expansão da capacidade instalada, a gente vê aí para micro e mini geração, que o que mais aumentou foi a solar, e centralizada de maneira geral a hidrelétrica, que daí não tem nem comparação em termos numéricos, né? Porque a hidrelétrica aumentou quase 5 GB, e é bastante coisa, né? E a solar aumentou 1,5 GB, né? Menos de um terço, mas é bem significativo também. E aí a emissão, né? Como eu falei, não é o nosso propósito aqui ver muita emissão, só vou passar aqui para vocês terem uma ideia. Então ele vai falar de emissões geral, aí como eu falei, megatonelada de CO2 equivalente, que é aqui a mesma coisa que eu falei sobre o megateco, só que aqui a gente está falando de CO2, né? Quanto que cada coisa equivale, se ele compara-se como se ele fosse CO2, né? Então vira essa unidade que é tonelada de CO2 equivalente. Então aí tem transporte, que é o principal emissor, indústrias, residências e outros setores. Aí a gente vai ter o crescimento das emissões aí de 2000 até 2019, como é que foi o crescimento aí no Brasil. Evolução de emissão de carbono per capita, né? Quanto que as pessoas têm emitido de carvão aí, de carbono, pessoa por pessoa, né? Per capita. O mundo, como é que emite aí de emissões de CO2 per capita. Então tem os Estados Unidos, a China, a União Europeia e o Brasil ainda. O Brasil emite pouquinho por per capita, né? Mas é importante entender isso e não fazer, e não permitir isso, né? Hoje a gente está tendo vários problemas aí de queimada. Queimada é um dos grandes, ele talvez seja o grande vilão da emissão de carbono do Brasil. Se a gente pegar, historicamente, eu estou falando isso, né? Eu falo de novo, quando eu comecei a estudar isso há 15 anos atrás, a gente já via que grande parte da emissão do Brasil é fruto de queimada. E quando a gente aumenta as queimadas, a gente aumenta ainda mais a emissão de CO2, tá? E passa isso a ser mais não é que é mais importante, eu quero dizer mais, passa a ser mais significativo no bolo geral a emissão do Brasil por conta da emissão por queimadas. Intensidade de carbono na economia também, né? A China aí é o que mais emite carbono por geração de renda aí, né? Então quilo de CO2 equivalente por dólar de produto produzido aí, né? Então isso é bastante importante de analisar em relação à economia e emissão de gases aí. Aí é uma relação de emissão por oferta interna de energia, emissão por produção de energia elétrica. Em geral, quase todos eles, o Brasil está em uma posição bem boa, mas, por exemplo, aqui a gente já vê que é muito próximo da geração de energia da Europa, né?
E aí, então, o distanciamento já é menor ali. No caso da produção de energia elétrica, daí o distanciamento é muito maior, absurdamente maior, porque principalmente por causa dos 83% de geração que a gente tem renovável no Brasil. Então, esse vai ser o maior disso que a gente tem, é a emissão por produção de energia elétrica. Realmente, isso é bastante importante. Aí a gente tem aqui os anexos, que são indicadores de Brasil e mundo, mas aí eu deixo para vocês fazerem aí a lição de casa, baixar o Balanço Energético Nacional e fazerem uma análise, darem uma olhada aqui no relatório síntese ou relatório principal, e fica aí de lição de casa para todo mundo aprender lá, ir lá no site, baixar e sempre usar, pessoal, sempre usar como fonte de dado de energia, sempre usar o Balanço Energético Nacional, que é o melhor e o dado mais importante que a gente tem. Ok? Então, até a próxima aula e um abraço para todos.